Estudaremos agora a unidade 4 da nossa disciplina, a Educação Moderna. Nessa unidade, você terá a oportunidade de identificar manifestações do Renascimento e compreender a educação nos movimentos de Reforma Protestante e Contra-Reforma. Para iniciarmos, vamos compreender o que significou o Renascimento. Tomemos por Renascimento um movimento de muitas mudanças na literatura, nas artes e também na filosofia. Sua ideia primeira está ligada à origem religiosa, que considera Renascimento o nascer de novo. Vários fatores propiciaram o fim da Idade Média e a chegada do Renascimento. Um deles foi o aumento da área agrícola e nascimento de uma burguesia, que tinha o propósito de poder aquisitivo, mais governabilidade que as autoridades que reinavam na época. Com isso, intensifica-se o comércio, surge um tipo de monarquia nacional. O aumento do crescimento urbano, os descobrimentos marítimos, parte para novos descobrimentos, anunciando a falência do feudalismo. De uma forma bem ampla, o Renascimento foi fortemente demarcado através de um homem valorizado como humanizado, por isso o humanismo, e também tendo como importante a natureza. Isso vai ao desencontro do que vimos na Idade Média, em que o divino ou o sobrenatural eram conceitos importantes na formação do homem. Na Idade Média, Deus era a figura central. A sociedade era dividida em feudos e cada feudo tinha sua organização independente. A partir do Renascimento, em que o homem passa a ser o centro, porém não é qualquer homem, e sim o burguês, com valores considerados modernos como o individualismo, o naturalismo, o hedonismo e o neoplatonismo, porém o humanismo como elemento central do Renascimento. Nascia uma nova sociedade, portanto, uma nova concepção de vida, com outras relações sociais. É um desligar das ideias de negação da natureza humana e o nascer da vida terrena do mundo moderno. Percebemos que o mundo moderno caracteriza-se pela ambiguidade de defesa da ideia de liberdade e efetivação do controle social pelo Estado. O Estado absolutista da Idade Média deixa de existir e entra em cena o Estado liberal burguês. Nesse contexto, a educação passa a ser fundamental como um instrumento de conformação aos modelos e objetivos estabelecidos pelo Estado centralizador. Segundo o CAMB, 1999, a família e a escola, como instituições educativas, são profundamente redefinidas e reorganizadas, de forma que se tornem cada vez mais centrais na experiência formativa dos indivíduos e na própria reprodução cultural, ideológica e profissional da sociedade. A educação moderna caracteriza-se pela ambiguidade entre as funções que cumpre de emancipação e de conformação. A busca da liberdade, na defesa dos direitos individuais para a emancipação do homem, se contrapõe à presença de elementos de controle do governo sobre as instituições educativas, como estratégia de conformação da sociedade. A educação passa a ser um instrumento fundamental para a conformação aos modelos e objetivos estabelecidos pelo Estado centralizador. Inicia-se um novo processo de instrução de primeiras letras voltada para todos. Lembrando que foi a partir da modernidade que as classes subalternas tiveram acesso, mesmo que precariamente, à educação. Com o paradigma científico passando a ser central, a partir do século XVII, a pedagogia assume uma nova conformação típica das ciências modernas. Podemos citar diversas manifestações na literatura, na pintura e na área científica ocorridas no período renascentista. Na religião, podemos citar a Reforma Protestante de Martim Lutero e João Calvino, que acusava a usura e a ambição da Igreja Católica.
bem como o pensamento humanista que enfatizava o bem-estar apenas para o homem burguês, excluindo o que pertencia à plebe. Como contra-reforma, foi criada no Concílio de Trento a Companhia de Jesus, encarregada de combater as ideias protestantes em ascendência. O modo inicial como a Companhia de Jesus organizou-se foi pautado pelas ideias de Santo Inácio e daqueles companheiros iniciais que pressentiram as ameaças à ortodoxia da Igreja Católica naquela nova realidade. A companhia tinha como uma de suas missões por novos mundos a instrução de meninos rudes na doutrina cristã. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil por volta de 1549, liderados pelo padre Manuel de Nóbrega. Eram pobres e pouco recebiam da companhia para sobreviver. Entre os anos de 1586 e 1599, foi implantado o Ratio Studiorum, que regulamentou rigorosamente todo o sistema escolástico jesuítico, desenvolvidos no nível superior pela Universidade Jesuítica, o Colégio Romano. Para finalizarmos, devemos lembrar que, com o Renascimento, nascia uma nova sociedade, porém sem modificar a realidade dos explorados. A educação era destinada ao burguês, e desta forma, o ensino elementar era oferecido apenas para os alunos nobres. Na modernidade, o Estado absolutista da Idade Média deixa de existir e entra em cena o Estado liberal burguês. Neste contexto, o poder será legitimado, não mais por meio do poder do direito divino, mas agora pelas mãos invisíveis do Estado. É claro que estamos falando de uma minoria que é reconhecida para legitimar esse Estado de Direito. Percebemos novamente que a classe que detém o poder material é aquela que determina o destino de um povo. Finalizamos aqui a apresentação da unidade 4 da disciplina História da Educação. Espero que você tenha apreciado o tema. Bons estudos!